Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conexão Universalis. Estou gravando esse vídeo para fazer um resumão da nossa aula de transporte de substâncias. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Bom, na nossa última aula, nós vimos que o nosso corpo, ou todos os corpos biológicos, são construídos através de 6 elementos químicos básicos, que são os CHOMPs. CHOMPs quer dizer que eles são construídos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses 6 elementos químicos são responsáveis por construir micromoléculas, como grupos fosfatos, DNA, RNA, aminoácidos e assim por diante. E esses grupos são responsáveis por construir macromoléculas, como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e etc. Então, o que circula no nosso corpo basicamente é resultado do metabolismo. Lembrando que o metabolismo ele pode ser dividido em duas classes ou duas etapas, que é o catabolismo e o anabolismo. Enquanto o catabolismo ele quebra moléculas grandes do alimento e converte essas moléculas em energia e partículas para alimentar os sistemas de produção da célula, o anabolismo, ele reconstrói essas pequenas partículas, transformando em substâncias e energia para a célula. Então, é basicamente isso que circula no nosso corpo. E daí nós temos os nossos meios de transporte, né? Ou os canais de transporte de energia e substâncias. Nós temos o sangue, que ele é responsável por distribuir oxigênio e outros nutrientes para as células, e além disso, ele é responsável por recolher o lixo metabólico, ou seja, aquilo que não foi reaproveitado pelas células. Ok? Além disso, também o sangue pode ser considerado um agente defensor, onde ele pode englobar partículas estranhas ao nosso organismo e auxiliar o nosso sistema imunológico. Enquanto a membrana plasmática ela está associada à zona de fronteira das unidades autopoéticas, ou seja, unidades de replicação molecular ou diferenciação celular e assim por diante. E ela atua então também no transporte e controle de substâncias que vêm do meio intercelular para o meio intracelular. Então, aqui, os principais componentes ou substâncias que circulam no nosso corpo, podemos destacar os íons, as proteínas, os nutrientes, os gases, os hormônios e resíduos metabólicos. Então, como os principais íons, nós temos o sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato. Temos as proteínas, como albumina, fibrinogênio, imunoglobulinas. Depois nós temos os nutrientes, como glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas e sais minerais. Os gases, como oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, etc. E depois temos hormônios, como estrogênios, testosteronas, progesteronas. E, por fim, os resíduos metabólicos, como amônia, ureia e ácido úrico. Bom, o sangue, ele possui os elementos figurados e os não figurados. Nós vamos se ater aos elementos figurados do sangue, ou seja, aqueles que dão formato para o meu sangue. Nós temos os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. Os glóbulos brancos, também são conhecidos como os leucócitos, que estão associados às células imunitárias, que envolvem então o nosso sistema imunológico. Enquanto os eritrócitos são as hemácias, ou os glóbulos brancos, ou glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios, como oxigênio e dióxido de carbono. E por fim, nós temos as plaquetas que atuam na coagulação sanguínea. O que é a coagulação sanguínea? Eu estou unindo partículas em um determinado ponto do meu organismo, facilitando a fagocitose. Bom, a gente já vai ver o que é cada um desses logo adiante. Então aqui nós temos a medula óssea, que é o que dá origem à nossa célula indiferenciada, que seria a célula autopoética, a hematopoética. A célula hematopoética ela é capaz de se diferenciar e gerar eritrócitos, plaquetas, linfócitos, macrófitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Ou seja, a célula hematopoética, derivada da medula óssea, ela pode produzir glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Bom, aqui sobre o potencial de diferenciação de cada célula, ela está associada muito à tecnologia de células-tronco, né? Então, de interesse
prioritário da ciência está as células troncos embrionárias, porque elas são totipotentes e pluripotentes. Qual a grande diferença disso, né? As células totipotentes, elas podem gerar qualquer tipo de célula, inclusive os anexos embrionários. As pluripotentes, elas podem gerar todos os tipos de tecidos, exceto os anexos embrionários. Enquanto as multipotentes, elas podem gerar uma determinada linhagem ou determinados tecidos, como é o caso da medula óssea, originando células hematopoéticas. Também existem outras divisões, né, em que mostram aqui as oligopotentes e as unipotentes. As oligopotentes, oligo vem do latim, que significa pouco, ou seja, pouco potente, produzem células dentro de uma única linhagem, né? Ou seja, se ela está partindo de um tipo celular de tecido conjuntivo, ela só vai gerar tecido conjuntivo e não vai gerar outro tipo de tecido. Já a célula unipotente produz somente um tipo, um único de celular maduro, né? Ou seja, vai gerar uma célula específica de pele, por exemplo. Bom, aqui então a gente começa com os glóbulos brancos, né? Que são os leucócitos, que são as nossas células imunitárias. Nós temos os neutrófilos, também conhecidos por leucócitos, né? Que são o nome popular de todas essas células imunitárias. E eles são polimorfonucleares, ou seja, possuem vários núcleos dentro dessa célula. Esse tipo celular possui capacidade de fazer fagocitose, ou seja, englobar partículas, digerir partículas, né, sólidas, e eles acabam sendo os principais responsáveis na defesa primária contra bactérias e fungos, constituindo cerca de 60 a 70% dos leucócitos circulantes no nosso corpo. Depois nós temos os basófilos, que são células importantes associados quando eles estão aumentados, eles estão associados à alergia e inflamação prolongada, como asma, rinite, urticária, né, e assim por diante. Nós temos os eosinófilos, que estão associados à defesa contra parasitas multicelulares e infecções por vertebrados, ou seja, eles estão associados a parasitoses, né? E também a alguns tipos de alergia. Então, parasitose, pessoal, elas podem ser causadas por protozoários, podem ser causadas por vermes e assim por diante. Não só por bactérias ou vírus, por exemplo. Depois nós temos os macrófitos, que são células reconhecidamente grandes, né? Por isso o nome macro, e eles têm uma capacidade muito grande de fagocitar, assim como as determinadas, assim como os outros leucócitos, né? Entretanto, a grande diferença dos macrófitos, né, dentre as demais células, é que eles são especialistas em fagocitar outras células, ou seja, as nossas células em geral, elas têm um programa de morte celular chamado apoptose. A apoptose é o tempo de vida da minha célula. Quando a célula morre, o macrófito, ele vai lá e engloba essa célula e sintetiza, ou seja, reaproveita ou recicla o material que antes era feito essa célula. Um exemplo, né, de reciclagem celular seria o surgimento dos hormônios esteroides, por exemplo. Os hormônios esteroides, eles são resultado da digestão de fosfolipídios de membrana plasmática de células mortas, né? Então, é assim que surgem alguns tipos de hormônios que dão as características secundárias sexuais para os seres humanos, como a testosterona, que está associado, né, ao engrossamento da voz, criação de pelos e assim por diante, e a progesterona e estrogênio, que está associado, então, ao alargamento de quadris, construção muscular nos peitos para as mulheres e assim por diante. Outras capacidades ou potencialidades que os macrófitos podem exercer são: eles têm a capacidade de atrair outras células para um local onde esteja ocorrendo uma reação inflamatória, eles regulam o funcionamento de células envolvidas na resposta imunitária e podem induzir a produção aumentada de células envolvidas em resposta inflamatória ou imunitária. Então, eles são muito importantes para o nosso sistema imunológico. Enquanto os linfócitos, eles estão associados ao reconhecimento de antígenos. Antígenos é todo e qualquer corpo estranho ao meu organismo, né? Que ele não faz parte desse metabolismo, ou ele não pode ser degradado para ser utilizado dentro dos nossos processos de fabricação de proteínas, lipídios, carboidratos e assim por diante, que é realizado pelas células. Os linfócitos, eles possuem mecanismos receptores
em que eles conseguem identificar determinados tipos de antígenos. E a partir disso, ele gera, então, respostas imunológicas, produzindo outros tipos de anticorpos para fagocitar, ou seja, englobar essas partículas e digerir tanto partículas virais quanto bacterianas. Por fim, as plaquetas correspondem a pequenos filamentos que podem gerar a aglutinação sanguínea. Então, aqui nós temos uma ação de plaqueta em que ela está englobando eritrócitos e glóbulos brancos com fibra, justamente, por exemplo, em algum processo inflamatório de cicatrização. Bom, depois nós temos as hemácias ou eritrócitos, que correspondem à nossa circulação sanguínea, ou seja, a troca de gases entre oxigênio e dióxido de carbono. Daí nós podemos dividir essa circulação em pequena e grande circulação. A pequena circulação, ou circulação pulmonar, ela consiste no caminho que o sangue percorre do coração aos pulmões e dos pulmões ao coração. Assim, o sangue venoso é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se ramifica de maneira que segue para o pulmão direito e outra para o pulmão esquerdo. Já nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos libera o gás carbônico e absorve o oxigênio. Por fim, o sangue arterial oxigenado é levado dos pulmões ao coração através das veias pulmonares que se conectam ao átrio esquerdo. Já na grande circulação, ou circulação sistêmica, o caminho do sangue que sai do coração é o caminho do sangue que sai do coração até as demais células do corpo e vice-versa. No coração, o sangue arterial vindo dos pulmões é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo passa para a artéria aorta, que é responsável por transportar esse sangue para diversos tecidos do corpo. Assim, quando o sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares refazem as trocas gasosas, absorvem o oxigênio e liberam dióxido de carbono, ou gás carbônico, tornando o sangue venoso. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores, completando o sistema circulatório. Ou seja, pessoal, as artérias, elas são responsáveis por levar o sangue oxigenado, Os capilares e alvéolos são responsáveis por fazer essa troca entre um tipo de gás e outro, ou seja, oxigênio e dióxido de carbono, enquanto as veias, elas carregam de volta, o lixo metabólico para ser convertido em sangue oxigenado. Então, as veias, elas são responsáveis por levar o dióxido de carbono ou o gás carbônico, enquanto as artérias são responsáveis por oxigenar, ou seja, levar o oxigênio. Então, aqui nós temos um esquema geral sobre a circulação sanguínea, o seu movimento completo. Bom, como eu falei anteriormente, os antígenos, eles são toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Geralmente é uma proteína ou polissacarídeo, que pode ser encontrado nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes, parasitas. Enquanto os anticorpos, também são chamados de glicoproteínas ou imunoglobulinas, possuem como principal função garantir a defesa do organismo. Essas glicoproteínas de defesa atuam de diferentes formas para evitar que uma partícula invasora cause danos à saúde. Então aqui nós temos um esqueminha básico, como se fosse um esquema de encaixe, que algumas enzimas e proteínas utilizam, que é o sistema antígeno e anticorpo. Os anticorpos, eles têm um sistema de reconhecimento de antígenos e eles podem neutralizar ou fagocitar esse antígeno, ou simplesmente se associar a ele. Como é o caso dos aglutinogênicos que existem no sangue. Os aglutinogênicos, eles nada mais são que um tipo de antígeno que está associado às hemácias, E isso corresponde à classificação do nosso sistema sanguíneo ABO. Por exemplo, o sistema sanguíneo A, ele possui o antígeno A, que está associado à hemácia do tipo sanguíneo A, e que ele produz anticorpos anti-B, ou seja, ele vai estar atuando contra o antígeno que está em B. Enquanto lá no sangue AB,
eu tenho os dois tipos de antígenos. Eu tenho tanto o anti-A quanto o anti-B. Porém, ele não tem nenhum tipo de produção de anticorpo, porque os dois estão ali presentes, certo? E depois nós temos o sangue O, que ele não tem nenhum tipo de antígeno associado à célula de hemácia dele, o eritrócito dele, e por isso eles podem possuir tanto, eles podem produzir tanto anticorpos anti-A quanto anti-B. Por isso que o O, ele é o doador universal, mas ele não pode receber de qualquer um. Por que que ele não pode receber de qualquer um? Porque ele não possui antígenos acoplados. Então, ele vai ter que produzir antígenos A, B e AB. Então, ele não pode receber de qualquer um aqui. Mas ele pode doar para qualquer um, porque ele não tem antígeno nenhum, então não vai fazer problema. Agora, o A, tá? Ele pode doar para B? Não, porque se ele doar para B direto, o A, o B ele vai ter então o anti-B que vai produzir o antígeno B que vai produzir anticorpos contra o tipo sanguíneo A, que vai considerar esses antígenos da célula da hemácia de A como se fossem estranhos ao corpo ou agente invasor. Então, aqui nós temos um sistema de doação sanguínea, onde a gente pode ver com mais clareza isso aqui, tá? Então, por exemplo, o tipo sanguíneo A, ele pode doar tanto para A quanto para AB, mas ele não pode doar para B. Por que que ele pode doar para AB? Porque AB, ele tem tanto o antígeno A quanto o antígeno B, então ele não possui anticorpos nenhum, ele não produz anticorpos nenhum contra esses fatores sanguíneos. Enquanto o A, ele pode receber tanto do próprio A quanto do tipo O, porque o O, ele doa para todos os tipos. O AB, ele pode receber de todos os tipos, né? Lembrando aqui que o AB, ele não possui, ele não produz anticorpos, então ele pode receber de todos, mas ele não pode doar para todos, né? O AB, ele só pode doar para o próprio AB, ok? Bom, depois nós temos aqui um outro fator, que é a eritroblastose fetal. O que que isso significa? Significa que quando eu tenho, por exemplo, um fator RH positivo ou negativo, uma diferença sanguínea entre o corpo da mãe que o corpo da mãe que está gestando um bebê, né, é diferente do sistema sanguíneo do bebê em si. Então, lá na primeira gravidez, no momento do parto, o que que vai acontecer? Vai ocorrer uma passagem de hemácias do fator RH positivo para o sangue da mãe. Lembrando que a mãe é negativa e o bebê é positivo. Então, lá no parto, ocorre essa liberação de hemácias. E com isso, o corpo da mãe vai começar a produzir anticorpos contra esses fatores positivos. Daí, na segunda gravidez, pode ser que o filho, que, né, a criança com fator RH, seja prejudicado devido a esses anticorpos produzidos pelo seu irmão mais velho, né? Quando seu irmão mais velho nasceu, porque a mãe dele já produziu anticorpos contra o sistema sanguíneo positivo. Então aqui nós temos um esquema mais detalhado, onde o corpo da mãe é positivo, aqui está os anticorpos, e o corpo do bebê o corpo da mãe é negativo, anticorpos, e o corpo do bebê é positivo. Então, esses anticorpos, no momento do nascimento, vão ser liberados no corpo da mãe, vão ser produzidos no corpo da mãe, e quando tiver o segundo bebê, ele vai absorver esses anticorpos e pode ter um problema em relação ao sangue, né? A compatibilidade sanguínea. Então, aqui como um resumão para vocês, podemos aqui destacar os glóbulos brancos ou leucócitos, como os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, macrófitos e linfócitos. Os neutrófilos estão envolvidos com a defesa primária, basófilo atua no combate a alergias e inflamações, eosinófilo atua no combate de parasitas multicelulares, macrófito realiza a fagocitose de células mortas ou até mesmo outros organismos, e também os linfócitos que atuam no reconhecimento de antígenos. Depois, nós temos os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias, também são chamados assim, que transportam oxigênio e recolhem toxinas como ureia, amônia, ácido úrico e dióxido de carbono. Além disso, possuem anticorpos denominados glicoproteínas,
e algumas especializadas em identificar determinados tipos de antígenos, tal como os aglutinogênios responsáveis pela caracterização do sistema sanguíneo ABO humano. Por fim, as plaquetas estão envolvidas no processo de coagulação sanguínea, são capazes de concentrar as substâncias do sangue em uma determinada região específica, facilitando a ação de células fagocitosas no sistema imunológico. Bom, agora a gente vai para a membrana plasmática. Aqui tem um modelo do mosaico fluido da membrana plasmática, ou seja, da estrutura principal das membranas plasmáticas. Podemos ver aqui algumas proteínas, né? Os fosfolipídios, constituindo a sua bicamada fosfolipídica. Temos também aqui os glicocálices, que estão responsáveis, então, pelo reconhecimento de substâncias estranhas ao organismo, e assim por diante. Nós podemos dividir, então, o transporte de substâncias membranar em passivo e ativo. Os transportes passivos, eles não envolvem gastos de energia, ou seja, não envolvem quebra molecular para desenvolver essa passagem de substâncias, seja do meio intracelular ou para o meio intercelular. Lembrando, intracelular dentro da célula e intercelular entre as células. E depois o transporte ativo, ele está associado ao gasto de energia. Então, nós temos aqui a difusão simples, onde determinada substância ela só ultrapassa a bicamada fosfolipídica. Depois nós temos a difusão facilitada, que ela está associada a dois tipos. Intermediária por um canal, né? Ou seja, esse canal ele vai dar então suporte para a minha molécula ou substância atravessar, ou também mediada por um transportador. O que seria esse transportador? É quando eu tenho um sítio ativo específico para a minha molécula entrar e sair. E depois, por fim, nós temos aqui o transporte ativo. O transporte ativo ele constitui basicamente na bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela é responsável, então, por quebrar moléculas como ATP ou glicose para gerar energia e obter um mecanismo de abrir e fechar essa proteína de transporte para, então, modificar o gradiente eletrolítico de uma célula, né? Então, aqui nós temos um exemplo das concentrações internas e externas dos íons na célula que permite a polarização da membrana. Então, vamos lá. Aqui são os sítios ativos, né, onde está se unindo o sódio, e aqui os sítios ativos do potássio. Então, no momento em que o sódio ou o potássio entra, eles se ligam a esses sítios ativos e fazem com que a proteína, né, transmembranar, sódio e potássio, ela consiga abrir e fechar com gasto de energia. A osmose é um processo em que a água move-se sem gasto de energia pela célula do meio menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana seletivamente permeável. A osmose acontece quando temos uma situação em que uma solução mais concentrada está de um lado de uma membrana seletivamente permeável e, do outro, a uma solução menos concentrada. A solução mais concentrada apresenta maior concentração de soluto, material que está dissolvido em outro, e a menor concentração de água, enquanto a menos concentrada apresenta maior concentração de água livre e menor concentração de soluto. Então, a gente pode fazer uma experiência da batata, por exemplo, para verificar o processo de osmose, né? Por exemplo, nessa experiência da batata, podemos observar que a água que estava contida no interior das células da batata atravessaram suas membranas seletivamente permeáveis, indo do lado mais concentrado para, ou seja, onde foi colocado o sal e o açúcar. Comparando com essas metades, com a batata do controle, podemos observar que nas metades em que foram adicionados o sal e o açúcar, a batata ficou mais mole, pois sofreu plasmólise, ou seja, perdeu água. O que isso significa? Significa que se eu colocar 3 batatas diferentes, né, cortar um pedacinho de tampinha, que nem tá colocado aqui na figura, colocar sal numa, açúcar em outra, e deixar só aberta a outra, né, normal, sem contato com solutos nenhum, o que vai acontecer? Eu vou ter uma controle e as outras experimentais. Tanto na que tem sal quanto na que tem açúcar, é comum observar o surgimento de água ou aspectos aquosos indo em direção ao soluto, ou seja, ao sal e ao açúcar, enquanto na controle não vai acontecer nada. Por quê? A osmose
ela significa que a água está se locomovendo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né, em relação ao soluto, tá? Ou seja, a água está mais concentrada no interior das células, ela vai se mover para o meio mais concentrado no exterior, onde estão os solutos. Então, a água está partindo do meio de maior concentração para o meio de menor concentração nesse sentido, em relação à quantidade de água, certo? Bom, no momento que isso acontece, nós podemos então observar a permeabilidade seletiva das membranas das batatas, pois, pois note que a metade da batata não absorveram nenhum soluto, sal e açúcar. Isso quer dizer que as membranas plasmáticas das células das batatas não são solúveis a esses solutos, mas somente a água. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a batata, a membrana plasmática da batata, ou seja, o interior das células da batata, ela não é solúvel em relação ao sal ou açúcar, né? Não posso simplesmente introduzir só sal ou açúcar no interior das batatas. Entretanto, na parte que foi cortada, a água auxilia a quebrar e propagar esse sal e açúcar. Não sei se eu fui bem claro. Então, aqui, ó, aqui nós temos o exemplo de uma membrana semipermeável. Aqui estaria a concentração de água e aqui seria a concentração de glicose. Então a água está no meio menos concentrado para ela, mais concentrado para ela, no caso, né? E aqui é o meio menos concentrado de água. Então o movimento da água ele vai em direção a partículas que precisam ser quebradas. Isso, por exemplo, é fundamental para o processo de hidrólise, ou seja, quebra de moléculas associada à água, né? Ou seja, diluição de moléculas como glicose, cloreto de sódio e assim por diante. Então, o processo de difusão da água por osmose, ele ocorre basicamente quando se tem um meio isotônico, né? O meio isotônico, ele faz com que ocorra um fluxo de entrada e saída de água constante. Então, a água, pessoal, voltando aqui, ela vai ir aonde tem maior concentração de soluto, certo? Então, esse é o movimento que a água faz. Ela vai estar sempre atrás da maior concentração de soluto, independente se ela está mais concentrada ou menos concentrada em determinado meio, ok? Aqui, por exemplo, se eu tiver água demais saindo do interior da célula, em células animais, pode então o que acontecer? Pode destruir as células por plasmólise. A mesma coisa acontece se muita água estiver entrando para dentro da célula. Como isso acontece, né? Por que que às vezes tem muita água saindo da célula e por que que às vezes tem muita água entrando para dentro da célula, né? Qual a grande diferença disso tudo? Bom, se eu tenho maior concentração, né, de sal, por exemplo, ou açúcar no meu sangue, no meio intercelular, ou seja, que não está dentro da célula, a água ela vai tender a ir para esse meio de maior concentração de soluto para quebrar eles. Logo, ela vai estar saindo de dentro das células. É por isso que se recomenda que a gente tome cerca de 1,5 litro a 2 litros de água por dia para regular esses processos de entrada e saída da água e tornar um meio isotônico. Agora, quando nós temos uma solução hipotônica, por exemplo, em que eu tenho pouca, né, concentração de soluto, ou seja, não está entrando tantos partículas de soluto para a água degradar, ela vai ficar concentrada dentro da célula. E isso também pode ser prejudicial para células animais, inclusive células humanas, que elas vão ter um tamanho um pouco mais aumentado e com isso elas podem se desconfigurar. Já na célula vegetal, esse processo de equilíbrio hídrico é um pouco diferente, porque eu tenho a parede celular. A parede celular ela é uma estrutura rígida das células vegetais, em que auxilia nessa manutenção e controle no fluxo hídrico. Então, quando eu tenho o meio isotônico, que seria o meio ideal de entrada e saída, a célula ela está normal, está aqui bonitinha, né? Bem agitadinha. Agora, quando eu tenho o hipotônico, ou seja, pouca água está saindo de dentro da minha célula, eu tenho um reservatório maior através do vacúolo. E quando hipertônico, que a água está saindo demais, a célula em si ela não vai morrer, né? Pode ser que algumas se desfigurem, assim como as células animais, mas a grande maioria ela tem uma tendência a ter uma resistência maior, né? Então,
ela vai estar aqui no meio hipertônico, né, liberando bastante água, mas não vai se desfigurar por completo. É claro que se ficar por muitos dias, né, sem água, é perigo, então, das células acabarem morrendo. E é isso aí, pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloquem aí nos comentários ou me chame nas demais plataformas que a gente tem acesso, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula.